Fala, meus amores, excelente noite para vocês. Ô, coisa boa! Várias carinhas conhecidas aqui hoje para começar mais uma jornada da prosperidade. Bom, a gente está ao vivo aqui na sala VIP e está ao vivo também no Instagram. E hoje a gente vai começar mais uma jornada da prosperidade. Estou vendo aí várias carinhas conhecidas, outras que eu ainda não conheço. Mas vão me falando aqui no chat, né, de onde vocês são, o que vocês fazem, qual é a expectativa de vocês aqui, hoje participando de mais uma jornada da prosperidade. Essa é minha sexta jornada, né, então a gente está começando aqui a sexta jornada da prosperidade, tem bastante carinhas aqui. Oi, Ju, tudo bom? Vai falando para mim aí no chat de onde que vocês são, né, para a gente poder se conhecer melhor. Sei que tem muita gente aqui que não me conhece ainda, né? Não conhece a minha história, eu vou contar um pouquinho dela também. Mas cada um aqui tem um motivo, né? Uma razão para estar aqui. E eu não tenho dúvida, né? Não tenho dúvidas que toda a minha contribuição aqui para vocês é para que, de fato, vocês tenham uma vida mais próspera e que vocês possam viver a vida sob suas próprias regras, né? É uma coisa que eu prego muito. Bom, meu nome é Aline Carvalho. Olha, já tem bastante gente chegando aqui pelo Instagram também. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Aline Carvalho. Hoje eu sou terapeuta por opção, né? Fui bancária durante muitos anos da minha vida aí. Tive uma jornada no mundo corporativo, mas num dado momento da minha vida eu descobri que eu não era feliz ali onde eu estava, né? Eu tinha conquistado muita coisa, mas eu não via mais felicidade no que eu fazia. E eu acho que ter vocês aqui hoje é uma confirmação de que eu não estou sozinha, né? Conversem comigo aqui, falem comigo no chat, mas eu acho que várias pessoas já estão aí em algum nível de insatisfação, né? De viver do jeito que, né, que a sociedade impõe, buscando valores e uma corrida desesperada por dinheiro, e parece que quanto mais a gente corre atrás dele, mais ele corre da gente, né? Bom, a minha história, né, a minha trajetória, ela começou lá em 2015, mais ou menos, quando eu comecei a me questionar se fazia sentido continuar, né, com uma vida tão agitada e não ter tempo de qualidade para as coisas que de fato tinham valor para mim, né? Eu comecei essa jornada lá em 2015, eu e o Lucas, meu marido que está aqui do outro lado, ele deve estar falando com vocês aí no chat, nos grupos. Fala, Hudson, tudo bom? Juliano. Bom, eu e o Lucas, a gente decidiu, né, que a gente queria, de fato, fazer escolhas na vida, porque até então a gente não tinha escolhido nada. O que a gente tinha, de fato, era aproveitado todas as oportunidades que tinham aparecido, conseguimos, né, estabelecer ali carreiras bem-sucedidas, mas a gente não tinha tempo de qualidade para cuidar e para curtir as coisas que a gente vinha conquistando. E aí esse questionamento, né, para a gente apareceu mais ou menos em 2015, com R$ 0 na conta e pensando em largar o mundo corporativo e, de fato, viver do jeito que a gente, né, imaginava que fazia sentido para a gente. E aí, nessa busca, né, nesse momento, foi que a gente começou a pensar de que forma a gente, né, nós poderíamos fazer isso. E, lógico, né, no começo a gente vai fazendo o que dá, né? Lógico, a gente tinha que... Oi, Jefferson, tudo bem? Trabalhou comigo, né, Jefferson? Ele acompanhou bastante dessa história. A gente decidiu ali que a gente precisava construir uma reserva, né, construir um patrimônio, para que a gente, de fato, pudesse conquistar essa vida dos sonhos, porque não era fácil naquele momento para a gente abandonar completamente as nossas carreiras e viver de luz, né? A gente precisava estabelecer a gente precisava estabelecer um mínimo ali de renda, né? Um mínimo de condições para que a gente pudesse, de fato, viver a vida sob nossas próprias regras, né? E aí a gente começou a fazer conta e a entender como é que isso ia funcionar, o que a gente ia fazer, como é que a gente ia conseguir, de fato. Oi, Samanta, tudo bem? A Samanta de Santos também, né? A Samanta, acho que é minha corretora, né, Samanta? A Samanta é minha corretora. A gente, de fato, começou ali a pensar de que forma a gente, né, poderia, em algum momento, decidir. E a gente traçou um plano de mais ou menos aí 10 anos,
para que a gente pudesse estabelecer um patrimônio e, de fato, poder sair dos trabalhos, né, dos empregos que nós tínhamos naquele momento. E o que acabou acontecendo, né? A gente começou a fazer, né? A primeira coisa que a gente descobriu foi que não dava para fazer isso só economizando o nosso salário, né? Porque o que sobrava do nosso salário não tinha ali um valor, não era um valor relevante. E se fosse depender só dessa economia, né, da economia que a gente fizesse lá no nosso dia a dia, esse sonho ia demorar muito para se realizar. E aí a gente começou a buscar trabalhos alternativos, a buscar outras coisas, para que a gente pudesse, de fato, montar, né, o patrimônio que fazia sentido para a gente, que ia, de fato, conseguir sustentar aí as nossas vidas no mesmo padrão que a gente tinha lá atrás. E aí a gente começou a gerar renda de uma série de formas, né? Uma coisa que foi muito importante ali para a gente no começo, né? Uma coisa que foi bastante relevante foi, de fato, começar a gerar renda e entender de que forma a gente investia essa renda para que isso virasse ali na frente, criasse ali para a gente uma certa liberdade. Eu acho que a primeira mudança que a gente tem que fazer quando a gente faz um negócio desse é a gente conseguir, primeiro, né, em primeiro lugar, mudar a nossa mentalidade, porque muito do que a gente vive e muito do que a gente busca para a vida são valores, né, que estão inseridos aí na nossa sociedade, né? A gente busca status, né? A gente busca posições, mas essas posições, até um determinado momento, né? Estudos comprovam isso, até um determinado momento, o dinheiro, de fato, traz felicidade, mas a partir de um determinado ponto, a gente não consegue ser feliz só em prol do dinheiro, né? Viver bem só em prol do dinheiro. E isso começou a perturbar aí a cabeça da gente, né? A gente tinha lá o status, o status, né? A gente já tinha status, não tinha ainda a condição de largar a nossa vida, mas a gente tinha esse dever, né? Esse valor que é, né, o status, estar numa posição de destaque e tal. Então, uma das primeiras coisas que a gente resolveu fazer, e uma das primeiras coisas que foi necessário fazer, foi mudar a nossa mentalidade, entender de fato o que era valor para a gente e o que era valores que as pessoas esperavam da gente, né? Então, lógico, né, os nossos pais, eles entram aí nessa jogada justamente por quê? Porque eles querem nos direcionar para aquilo que é mais seguro, né? E eu sei que um monte de vocês sofrem com isso, né? De atender às expectativas daquilo que foi desenhado, ou daquela promessa que os seus pais depositaram em você. Quando a gente toma uma atitude dessa, de largar aquilo que é aparentemente seguro, a gente sofre, a primeira coisa que a gente sofre é justamente com o questionamento das pessoas que estão em volta, né? Nossa, mas você vai fazer isso, mas por que você vai largar essa vida? E as pessoas não entendem que, de fato, aquilo que você vive já não te traz felicidade. Eu vivia numa rotina, né, por mais que eu fosse muito bem sucedida, isso me cobrava muito caro, né? O meu trabalho me cobrava muito. Então, eu tinha que estar o tempo todo viajando, eu tinha que estar o tempo todo fora. Eu não tinha tempo de qualidade com a minha família, eu não estava presente naquilo que era mais importante, né? Eu não estava presente nos dias, né, que eram marcos ali para minha família, e eu me lembro, assim, claramente de só conviver com as pessoas que eu amava muito mais por telefone do que pessoalmente. Isso começou a me causar um peso muito grande. Mas, ao mesmo tempo que você sofre com esse peso de não ser feliz mais com aquela realidade, você também sofre com o fato de ter que decepcionar algumas pessoas, né? Com o fato de ter que lidar com aquela expectativa que foi depositada em você, ou as pessoas te veem de uma determinada forma e você tem ali um certo apego por essas coisas, né? Um certo receio de deixar de ser aquilo. Chega uma hora que a gente se dedica tanto ao trabalho que a gente começa a confundir o que a gente é de fato com o que a gente exerce. E isso foi uma confusão que eu passei ali, que eu sofri durante muito tempo,
justamente porque eu tinha ali uma vontade, né, de ter uma vida livre, de ter mais condições de estar com as pessoas que eu amava, só que isso também ia me cobrar um preço muito caro, que era justamente ter que decepcionar algumas pessoas. Então, uma das primeiras liberdades que você precisa criar quando você busca criar a vida dos seus sonhos é uma liberdade, primeiro, mental, né? Se despir ou ter que, de alguma forma, buscar a certeza do seu coração para que você deixe de só atender expectativas das pessoas, né? De estar ou ter ali alguma coisa, ter ou estar em algum cargo em que, de fato, as pessoas te valorizem por isso, né? Eu sei que uma boa parte de vocês hoje sofre porque está nessa posição e não se sente feliz. Outras pessoas sofrem única e exclusivamente porque não conseguiram alcançar esse patamar, né, de prosperidade ou esse patamar meio que imposto pela sociedade de ter sucesso na vida. E aí a grande questão, né, o que você considera sucesso? Né? Eu acho que o grande movimento, o primeiro grande movimento que foi necessário para as nossas vidas foi definir o que de fato era felicidade para a gente, foi definir de fato o que a gente precisava para de fato ser feliz. E uma das coisas que mais doía para a gente era o fato de ter que morar longe, né? De ter que morar longe da nossa família, de não estar com as pessoas que a gente amava. Nesse período, nós morávamos em São Paulo, então a gente estava distante ali dos nossos pais, a gente só se encontrava no final de semana que dava para estar junto e tal. E aí a gente ia perdendo uma série de coisas que eram para nós muito importantes, mas que essa vida corrida nos cobrava, né? Então, um grande convite, o primeiro grande convite que eu faço para vocês é definam o que é felicidade, definam o que é prosperidade. Esse negócio da prosperidade, ele está sempre muito ligado a dinheiro. Mas, na verdade, ser próspero vai muito além disso, né? Ser próspero é você ter felicidade na sua vida. Ser próspero é você estar, de fato, presente no que é importante para você. Ser próspero é você viver, de fato, sob suas regras e sem ser escravo de algo ou alguém ou uma instituição que dita as regras da sua vida. Eu sei que hoje uma boa parte de vocês continua no mercado formal de trabalho, eu sei que uma boa parte de vocês tem que cumprir horário comercial. Por mais que a pandemia tenha aí criado algumas alternativas em relação ao trabalho, uma boa parte de vocês ainda está preso nessa roda, né? E aí a gente não percebe o quanto dessa roda quanto essa roda é nociva para a gente, né? E por que é nocivo? Porque a gente tem aqui um sistema de recompensas no nosso cérebro, né? Que faz com que a gente acabe tendo mais gastos ou acabe usando alguns mecanismos de prazer para compensar algumas coisas que não estão resolvidas dentro da gente. Então, quando a gente tem uma vida muito corrida, quando a gente está o tempo todo resolvendo, apagando incêndio, resolvendo BO, o que acaba acontecendo? A gente esgota toda a nossa energia nesse processo. A gente esgota toda a nossa energia única e exclusivamente fazendo coisas que, de repente, não fazem muito sentido para a gente, mas que a gente precisa fazer para garantir ali, né, o sustento, para garantir que as contas serão pagas de fato. Isso era uma das coisas que mais doía para a gente, né, que era o fato da gente não poder fazer as coisas que de fato a gente gostaria de estar fazendo, mas que era necessário por conta do trabalho. Alguém aí está vivendo essa situação hoje? Fala aqui para mim no chat que eu quero saber. O pessoal que está no Instagram também, se alguém está vivendo uma situação parecida com essa que eu estou falando aqui, coloca aqui para mim, né? Me dá um sinalzinho aí, bota um pontinho aí nesse comentário, só para eu entender quantas pessoas hoje estão passando por isso também. E isso foi um questionamento muito forte para a gente. Isso foi um questionamento que começou a machucar bastante, né? Quando que a gente vai ser feliz de fato? Quando que a gente vai sair dessa roda? Quando que a gente vai de fato, viver as nossas essências, escolher o trabalho que faz sentido para a gente e tal. Então, o processo, ele começou dessa forma, muito pequenininho, em 2015, com R$0, né, de saldo, mas a gente começou a se questionar e desenhamos esse plano aí para mais ou menos 10 anos, né, que a ideia seria que em 2025 a gente pudesse conquistar esse patamar, e a gente começou a construir devagarzinho.
primeiro, né, mudando a mentalidade, porque quando isso acontece, quando você toma uma decisão dessa, você tem que se libertar de várias coisas, principalmente se libertar da expectativa, né, dos nossos pais, dos nossos amigos. Então a gente começou a não participar mais tanto dos churrascos, a gente começou a não participar mais tanto da sexta-feira no barzinho, porque tudo isso acabava de algum tempo consumindo aquilo que a gente estava criando como reserva e também consumindo a nossa energia. E aí a gente não tinha, né? Se a gente tivesse entregue a isso, nós não tínhamos disposição. E uma das primeiras coisas que começou a doer para a gente foi a questão do questionamento, né? Da expectativa aí que as pessoas tinham em relação àquilo que a gente estava fazendo, né? Então a gente ouvia muito, nossa, vocês só pensam em dinheiro, nossa, mas vocês não vivem, né? Nossa, mas vai deixar esse lifestyle, né, de viver, de curtir a vida e tal. Uma das coisas que as pessoas pouco pensam é que sempre existe um amanhã, né? Muitas pessoas que naquele momento nos questionaram, hoje são até alunos nossos, né? Já passaram aí por algumas turmas do Ser Próspero e tal. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque vocês precisam ter uma certeza no coração de vocês do que vocês estão construindo. Porque os questionamentos vão existir. E quando os questionamentos existirem, né? Ou quando você tiver que quando você estiver vulnerável a esse tipo de questionamento, a tua certeza tem que ser muito, muito grande, a tua certeza tem que ser muito forte. Nessa época, eu não tinha a menor ideia que eu me tornaria terapeuta, né? Nessa época, eu só queria, de fato, ter liberdade para conseguir aí escolher o que eu ia fazer da minha vida, né? Escolher, algumas pessoas que estão aqui trabalharam comigo, né? Algumas pessoas aqui conheceram a Aline lá de trás, e tudo que eu queria era ter essa liberdade. Para ter essa liberdade, né, na minha percepção, eu teria uma dificuldade muito grande, porque para mim o que eu valia era aquele salário que eu recebia lá na instituição. O meu valor era medido dessa forma. Eu ainda não tinha, né, por mais que eu tivesse tido alguns negócios, por mais que eu tivesse tido, sempre tive uma veia empreendedora e sempre tentei mexer com algumas coisas fora do meu trabalho, mas aquele salário, para mim, era o máximo que eu ia conseguir na vida. Então, eu tinha que, lógico, me calçar ou criar uma estrutura que eu pudesse, de fato, ter uma renda passiva e essa renda pudesse sustentar uma parte, pelo menos uma parte daquele salário que eu ganhava lá atrás. E foi assim que começou. Então a gente começou a fazer, né? Primeiro mudamos o mindset, fizemos aí, né? Eu não digo que uma blindagem, mas a gente fez uma proteção com toda a certeza que a gente tinha no coração. E a gente começou a criar renda, né? Tanto economizar dos nossos salários, mas também criar renda. E à medida que a gente foi fazendo isso, a gente foi também estudando, buscando alternativas, errando e acertando o tempo todo, mas a gente começou ali com muito pouquinho a criar essa estrutura. E essa estrutura, ela foi crescendo, né? Eu gosto muito de comparar a questão dos investimentos ou a questão da reserva com um grande milharal, né? Todo mês você recebe lá uma espiga de milho, né? E aí, nessa espiga de milho, tem vários grãos de milho. Se você come todos os grãos, o que acontece? Você fica sem milho, né? Infelizmente, quando você come todos os grãos, você depende de buscar mais uma nova espiga de milho para você se alimentar. E o que acaba acontecendo, né? A gente está nessa roda de consumo, então a gente cria necessidades que muitas vezes a gente não tem, para atender muitas vezes as expectativas das pessoas, porque todo mundo tem, então eu tenho que ter também, né? E você vai criando cada vez mais dependência dessa roda. Todo mês você come o seu milho, às vezes come o milho do vizinho, né? Ou o milho do banco, ou algum outro milho, e aí você precisa toda hora criar mais daquele, né? Daquela vida para poder de fato, se manter, né? Então, quando você toma uma decisão dessa, você tem que saber que existe a caça, né, que é aquilo que traz comida de fato para a tua casa, que traz o sustento, que provém segurança para a tua família, mas que você precisa aí, nesse momento, começar a guardar alguns grãos, porque esses grãos, sendo bem plantados, eles vão semear, né, e eles vão de fato, virar novos pés de milho que te darão muito mais espigas e assim, com muito mais grãos, você vai criando, né, essa grande reserva, esse grande fundo para que você, em algum momento, consiga ter pelo menos uma liberdade parcial daquilo que
desse trabalho, né, que de repente te consome completamente. Eu sei que, lógico, né, aqui quando a gente faz uma live dessa, e eu gosto de falar isso muito para os meus alunos, quando a gente faz uma live dessa, a gente lança sementes, né, porque tudo que a gente, toda a atenção que vocês estão me dando aqui nesse momento, essa atenção, ela tem um preço, né? Vocês decidiram estar aqui, eu honro muito a presença de vocês. Só que uma boa parte dessas sementes que eu estou lançando aqui, algumas cairão em terra fértil, e vocês, de fato, vão fazer as coisas acontecerem, ou elas vão simplesmente cair no asfalto, e quando elas caem no asfalto, elas não germinam, tá? Então, aproveitem, né, e valorizem muito o tempo que vocês, o tempo de vocês aqui, justamente porque estar aqui dedicado é também um processo de investimento. Estar aqui prestando atenção no que eu estou falando também é um processo de investimento. Você está investindo, talvez, a única coisa que você não consegue repor, que é o seu tempo, né? E quando você investe o seu tempo, façam com que toda vez que vocês, de alguma forma, investem o seu tempo, isso de fato reverta em coisas positivas para a sua vida. Isso de fato reverta a coisas que possam ser construtivas e que criem a sua vida, né? Criem na sua vida um futuro um pouco mais fácil. Eu gosto muito de dizer que tudo que a gente tem na vida são investimentos, né? Os nossos resultados, eles são o nosso investimento menos as nossas distrações. E aí, o que eu acabo vendo aqui, né? A gente vê com muita frequência. As pessoas se distraem com muita facilidade. Esse mundo conectado, a rede social, ela traz para a gente uma falsa sensação de que todo mundo é feliz, de que todo mundo tem tudo, né? Quando você abre a rede social, você vê aquela pessoa com uma vida financeira incrível, você vê aquela outra pessoa com um relacionamento maravilhoso, o outro está viajando, o outro está feliz com os filhos, o outro consegue dedicar tempo para os pais. Então, você vê fragmentos da vida de várias pessoas e parece que tudo é perfeito, mas uma coisa que eu tenho para falar para vocês é alguém, né, ou todas as pessoas estão com a vida lascada em alguma área. É praticamente impossível você ter felicidade em todas as áreas da vida o tempo todo. Você pode, sim, criar uma harmonia na sua vida e, lógico, né, em alguns momentos ter que desprender um pouquinho mais de atenção para uma área ou outra da vida. Só que, quando a gente vive no nosso mundo virtual aqui, dentro das nossas bolhas virtuais, a gente tem essa percepção de que a vida de todo mundo é perfeita, menos a nossa, né? Mas, na verdade, cada um está olhando para uma fresta, né, da vida daquela pessoa que não é o que de fato condiz com a realidade. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente olha para a nossa vida e percebe que a gente perde muito tempo achando que a vida dos outros é perfeita, mas não dando atenção ao que a gente pode transformar na nossa vida. Então, eu espero que hoje, né, esse primeiro dia da jornada, que é uma grande reflexão para o que de fato me faz feliz, o que de fato faz cada um de vocês felizes e que vocês possam refletir qual é a construção que vocês estão fazendo na vida de vocês e se de fato a vida que vocês estão levando, ela está direcionada para a felicidade, para a prosperidade, para aquilo que de fato tem valor para você. Quando eu toco nesses assuntos aqui, né, normalmente as pessoas, o feedback que eu tenho nos dias depois é, poxa, Aline, eu não consegui dormir pensando naquilo. Mas é sempre uma grande reflexão para que, de fato, você possa dar valor às coisas que são importantes para você. Então, o meu convite aqui nesse primeiro dia é que vocês possam pegar mesmo uma lista de papel e uma folha de papel e anotar, poxa, se hoje eu não dependesse de dinheiro, o que eu estaria fazendo? Se hoje eu tivesse liberdade financeira para fazer o que eu quisesse, o que eu estaria fazendo? Eu tenho certeza que a maioria de vocês não estaria fazendo o trabalho que estão fazendo hoje. Não estariam desperdiçando o tempo de vocês, dando o principal valor de vocês, que é o tempo, né? Porque tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar, não dá para ir na farmácia comprar a cartela de tempo, né? Vocês estão vendendo o tempo de vocês única e exclusivamente por conta de dinheiro, e esse dinheiro está servindo para você deteriorar cada vez mais a sua saúde, ter um monte de tranqueiras e parafernárias na vida de vocês que a sociedade diz que você precisa, né? Quantas pessoas aí têm em casa um monte de coisa que não usa?
né? Mas em que algum momento você acreditou que aquilo era necessário para você. Então, esse mecanismo, ele está girando o tempo todo. Enquanto você não define o que é prosperidade para você, e enquanto você não define os valores da sua vida, você está absolutamente vulnerável a esse mecanismo, de achar que tudo que você tem hoje, ou tudo que você bota dentro da sua vida é extremamente necessário, e não é. Na verdade, todos esses itens, ou todas essas coisas que você tem na sua vida, são grandes âncoras que você coloca no seu pé, né, e que te prendem cada vez mais a essa vida infeliz. Nunca houve, né, em nenhum momento da história, tantas pessoas sofrendo de ansiedade e depressão. Em nenhum momento da história houve tantas pessoas sofrendo de ansiedade e depressão. Hoje eu sou terapeuta por opção, né? Foi o que eu falei para vocês. Hoje eu tenho uma estrutura que banca, né, todos os meus gastos. Tenho uma vida muito simples, tá, gente? Tem alguns vizinhos meus aqui que sabem disso. Tenho uma vida muito simples, tenho uma vida muito barata, né? Poderia ter uma vida muito mais sofisticada, muito mais luxuosa, mas eu escolho para mim hoje não ter âncoras no meu pé. E o que que isso significa? Significa que tudo que eu tenho hoje, todas as despesas que eu tenho na minha vida hoje, elas são absolutamente suportadas pelo meu patrimônio. Eu não preciso, né, neste momento, eu não preciso, de fato, do valor que gera o meu trabalho para pagar as minhas contas. E como que isso aconteceu? E por que que isso aconteceu? Porque lá atrás eu tomei a decisão difícil de tornar a minha vida fácil. Lógico que eu sou tão impactada quanto vocês em relação a bens de consumo, em relação a essa roda de consumo maluca, né, que acontece aí. Só que é minha decisão não ser escrava do dinheiro. É minha decisão fazer o dinheiro trabalhar em prol, ao meu favor e não contra mim. Né? E se você parar para olhar de todas as coisas, né, se vocês fizerem uma busca rápida em tudo que vocês gastaram dinheiro no último mês, por exemplo, vocês vão perceber que uma boa parte desses gastos só acontece por mecanismos de recompensa, por você estar numa vida muito agitada, você ter que correr demais, você não ter tempo de qualidade para fazer as coisas, você não ter força de vontade para decidir que tipo de alimento você vai consumir. Por você não ter, de fato, né, tempo de qualidade com seus filhos. E aí você passa o dia inteiro longe dessas crianças, e à noite, quando ela pede qualquer coisa, você entrega, porque você já se sente tão culpado de não estar presente na vida dela, de não estar ali junto, educando, dando atenção, que você entrega qualquer coisa na mão de uma criança. O sonho de uma criança de 5 anos de idade, talvez, não seja o último videogame, né? O sonho de uma criança de 5 anos de idade é ter pai e mãe por perto. Faz sentido para vocês? Eu venho de uma origem muito humilde, tá? Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era pedreiro, né? Hoje, enfim, acho que nem trabalhamos com isso, porque a gente não convive muito. Mas a única coisa que eu sinto muita falta dos meus pais não foi a escola que eles não puderam pagar, ou o curso de inglês, ou as férias que todo mundo foi e eu não fui, não. A única coisa que, de fato, eu sinto muita falta, e eu senti muita falta durante toda a minha infância, foi a presença dos meus pais, que estavam completamente enlouquecidos, correndo atrás de dinheiro para poder bancar o mínimo de sustento. E por que que os nossos pais faziam isso, né? Os nossos pais, eles faziam isso única e exclusivamente porque foi isso que faltou para eles. Tudo que a gente quer é dar para os nossos filhos aquilo que mais nos faltou. Estou errada? Alguém aí é diferente disso? Tem bastante gente aqui também. Alguém aí tem alguma coisa diferente? A gente quer, tudo que a gente quer na vida é que as nossas crianças não passem pelas dificuldades que a gente passou. Só que foi justamente essas dificuldades que construíram as pessoas que nós somos hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tira da vida das crianças. A gente tem que ter muito cuidado com o que de fato a gente dá para as crianças. A gente tem que ter muito cuidado em inserir valores, de fato, que façam com que essa pessoa tenha recursos internos para lidar com os problemas dela. Hoje, como terapeuta, eu atendo muitos jovens, muitos adolescentes e muitos jovens que não encontram felicidade na vida. Muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens de 20 e poucos anos, que não têm a menor ideia do que vão fazer e que não têm a menor disposição para buscar o que vão fazer. Por quê? Porque tiveram na vida, não tiveram músculos muito importantes
exercitados. Crianças e jovens que nunca passaram por frustração, e a primeira vez que passa por frustração quer morrer, quer acabar com a vida, porque não sabe lidar com aquilo. Então, assim, entendam quais são os valores de fato que vocês estão inserindo nas crianças de vocês e entendam se o que essa vida maluca ou essa correria doida não está deixando para trás muito tempo que você poderia estar dedicando a construir pessoas que tenham recursos para lidar com os próprios problemas. Hoje eu sei que uma boa parte de nós já passa por isso, né? Tem uma série de problemas aqui, uma série de situações emocionais que naquela época não eram consideradas, mas que hoje a gente tem uma série de recursos. E faz sentido para você dar para o seu filho o videogame de última geração e não inserir nele valores que vão fazer com que ele seja um adulto decente, que ele seja um adulto que saiba pagar as próprias contas e um adulto que, de fato, saiba resolver os seus próprios problemas. Não faz sentido. Mas a gente está nessa busca desesperada por conta de tudo isso. Estou falando, os jovens de hoje não pensam em construir família e patrimônio. Eles não têm isso inserido, isso para eles não é uma necessidade. Por quê? Porque muitos desses jovens viram os pais entregarem a vida por dinheiro. Muitos desses jovens entendem dinheiro como algo negativo, como um problema que fazia mamãe e papai brigar todos os dias em casa. Dinheiro, a busca por dinheiro, só significa para uma criança a ausência do pai e da mãe. Faz sentido para vocês? Então, entendam de fato o que vocês estão construindo na vida de vocês, entendam de fato o que vocês estão construindo na vida das crianças de vocês. Algum tempo atrás, né, eu fiz uma live com o Diego. O Diego, inclusive, está no Ser Próspero, um dos bônus, né, do Ser Próspero. E o Diego, ele era oficial da Força Aérea, né? E, num dado momento, sofreu também com esse questionamento de viver, os pais dele vivem no Nordeste, ele estava vivendo no Rio de Janeiro, e muito bem sucedido, com uma carreira estável, né, com aquele desenho de carreira do funcionalismo público, né, que você entra, faz uma prova e aquilo já é a garantia de sucesso para a vida. E ele começou a sofrer sobre esses questionamentos, a pensar o que de fato fazia sentido ou não, né? E aí ele, enfim, começou a construir o patrimônio dele e começou, né, a de fato construir essa liberdade. Em um dado momento ele pediu baixa da Força Aérea e a gente estava conversando justamente no primeiro aniversário, né, depois que ele entrou na Força Aérea, o primeiro aniversário da mãe que ele estava presente. A gente está nessa busca desesperada, esquecendo que amanhã, né, o amanhã não está sob nosso controle. Ai, Aline, mas que difícil isso, né? E eu concordo com vocês. O amanhã não está sob nosso controle. Então, a gente não sabe até quando as pessoas que a gente ama estarão lá disponíveis para a gente. Então, às vezes, a gente passa muito tempo correndo atrás de dinheiro, buscando essa vida desesperada, buscando mais dinheiro para consumir e consumindo porque tem mais dinheiro, e se premiando por uma série de coisas que não tem o menor valor, né? Pensa aí o que você comprou esse mês ou o que você comprou há 6 meses atrás, que de fato fez diferença na sua vida, né? Pensa em todas as coisas que você criou ali, né? Uma necessidade de consumo e que hoje estão jogadas aí na casa de vocês. O dinheiro, ele serve única e exclusivamente para 3 coisas. Primeiro, prover segurança para sua família. Segundo, é para você, de fato, poder ali, né, realizar os seus sonhos. E terceiro, para ajudar pessoas. O Wendel fala bastante isso, né? O dinheiro só serve para essas 3 coisas. O dinheiro não vai te trazer felicidade. Ele pode te prover uma vida mais confortável, mas o dinheiro não te traz felicidade. E até um determinado valor, né? Até um determinado rendimento, você pode até ter uma vida mais confortável, mas se pensar daqui, o dinheiro não faz a menor diferença. O que faz diferença na vida da gente de verdade é entender o que nos faz feliz de verdade. Quais são as coisas ou quais são os valores que de fato fazem a gente feliz. Se eu perguntar aqui o que é modelo de prosperidade para cada um de vocês, cada um vai ter um modelo de prosperidade completamente diferente do outro, né? Cada um vai ter ali valores que são completamente diferentes. Hoje, quando eu falo para vocês que eu opto por ter uma vida muito simples, é porque
quero de verdade ter poucas coisas para administrar. Eu quero de verdade poucas coisas que tomem o meu tempo. Eu poderia ter uma casa 4 vezes maior do que a casa que eu tenho. Mas e o quanto isso ia me dar de problema? O quanto isso ia me consumir? Quantas pessoas eu precisaria para cuidar dessa casa maior? Quantas pessoas ou quanto tempo eu teria que trabalhar mais para sustentar essa estrutura? Então, hoje, quando eu opto por ter uma vida simples, que é muito diferente de uma vida pobre, tá, gente? Ter uma vida simples é você, de fato, poder fazer escolhas, independente do quanto você está sendo remunerado por isso. Aqui acontece às vezes, e aconteceu há pouco tempo atrás, da gente receber aí um convite para uma palestra, né? Eu gosto muito, eu palestro muito, e a gente recebeu um convite para uma palestra corporativa, uma palestra ao vivo, e a gente aceitou, a gente trabalhou num projeto grande aí, e queria, de fato, tornar esse negócio de palestras corporativas uma das nossas linhas aqui de negócio dentro do nosso trabalho. E aí, quando eu abri, né, ali a câmera para fazer essa palestra, eu encontrei um monte de câmeras fechadas, eram 120 pessoas, e a maioria delas estavam com a câmera fechada. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, e, gente, por favor, libera aí, eu quero ver vocês, né, porque é muito chato você estar falando para uma plateia que não está ali, talvez nem esteja ali de fato, né, e as pessoas não abriram a câmera. E a gente tinha dedicado muito tempo para construir toda essa estrutura e tal, e tinha uma proposta muito legal dessa empresa para que a gente continuasse ali e tal. Mas na hora que eu terminei a palestra para mim foi extremamente desconfortável, tá? Porque falar de saúde mental, quando você não vê as pessoas, é muito difícil, né? E aí, quando eu terminei a palestra, eu falei, Lucas, eu não quero fazer isso. E ele falou, poxa, mas a gente já está cuidando disso, a gente já está adiantando isso, a gente trabalhou tanto nesse projeto, a gente tinha virado 2 noites para trabalhar nesse projeto. Eu falei, eu não quero trabalhar porque, eu não quero fazer esse trabalho porque eu não quero falar para quem não quer me ouvir. Hoje é opcional vocês estarem aqui. Cada um de vocês entrou por um motivo. E é absolutamente opcional para vocês estarem aqui. Só que quando a palestra é corporativa, quando a palestra é dentro da empresa, é meio que uma obrigação, né? Quem está aí no mundo corporativo sabe exatamente como é que funciona isso, né? E é meio que uma obrigação. E eu não quero falar para quem não quer me ouvir. Vocês estão entendendo? Então, isso é liberdade para fazer escolhas. Isso é, de fato, você ter liberdade para dizer isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. Não é pelo dinheiro que eu vou ficar presa nessa roda. Vocês estão entendendo? Então, é esse nível de liberdade de só fazer aquilo que de fato faz sentido para a gente, é essa vida que eu quero para vocês. Para que vocês, de fato, possam ser donos das escolhas de vocês. Quantos de vocês aí, hoje, podem não ir trabalhar amanhã? Fala aí para mim. Quantos de vocês podem dizer, olha, amanhã eu não vou. E eu não vou mais essa semana. Quando eu falo que a gente, tendo um contrato de trabalho, a gente é escravo, né, em um certo nível, significa que as nossas decisões e as nossas vontades estão submetidas a terceiros. Então, assim, ontem, né, até hoje de manhã, eu respondi uma questão dessa lá nas caixinhas do Instagram, que uma pessoa perguntou para mim, poxa, mas eu tenho medo de perder a estabilidade. E aí, o meu questionamento foi, você está falando de que nível de estabilidade, né? O que é estabilidade para você? Porque quando eu olho para essa situação, na verdade, você está delegando a sua estabilidade a uma terceira pessoa ou a um órgão, né? Porque você só vai ter, de fato, essa estabilidade enquanto você der resultado. Agora, se você ficar ali 2, 3 meses doente, precisar de um afastamento, precisar cuidar da sua vida, da sua saúde, se você tiver, de fato, que ter um distanciamento, vocês acham que essa estabilidade existe? Né? Ah, mas eu sou funcionário público, não tem problema nenhum. Faz sentido também para o funcionário público, porque se você tem ali, né, quem é funcionário público, tem ali uma carreira, mas é cheio de coisa, de ter que fazer coisas que não gostam, ou que não fazem sentido para ele, única e exclusivamente para ganhar dinheiro. E aí, vale a pena o dinheiro que você ganha pela infelicidade que você tem todos os dias? Vale a pena viver nesse grau completamente dedicado a um trabalho que não vai te levar a lugar nenhum e não faz sentido nenhum?
Ó, aí eu sou empreendedor, consigo organizar meus horários, é isso aí. Essa vida, quando você é empreendedor, você tem um pouco mais de liberdade para fazer essas coisas, mas precisa também cuidar de ter a liberdade financeira, né? De falar, poxa, hoje eu não estou afim, hoje eu não vou, essa semana eu vou viajar, né? Muitos empreendedores, caricatura, né? Eu não sei se é o nome, mas aqui está caricatura. Muitos empreendedores, mesmo sendo empreendedores, não têm essa liberdade. Por quê? Porque precisam trabalhar o mês inteiro e às vezes muito mais que um CLT, né? Para poder pagar as contas ali do mês. Então, assim, criar possibilidades ou criar mecanismo em que você tenha várias fontes de renda e que você possa, de fato, ter um patrimônio que sustenta a sua vida, faz total sentido para que você tenha a sua estabilidade. Ah, é o Jefferson. Oi, Jefferson. Para que você tenha a sua estabilidade, de fato, que a sua estabilidade seja sua e não seja delegada a um terceiro, né? E às vezes a gente se perde nisso também, tá, gente? Até quem é empreendedor, muitas vezes vive, né, o tô rico, tô pobre, né? O empreendedor que não está bem estabilizado, tem dia que ele tem muito dinheiro e aí ele enlouquece, gasta dinheiro pra caramba, e no dia seguinte, né, o mês seguinte, cai ali as vendas, tem uma série de dificuldades e ele não consegue, né, de fato, honrar com seus compromissos. Então, você ter essa linha separada do dinheiro para o seu trabalho, né? Você dissociar dinheiro de trabalho faz total sentido para que, de fato, você seja livre, para que, de fato, você possa, inclusive, curtir aquilo que você já tem, para que você possa, de fato, construir uma vida sob suas próprias regras e que você possa dar valor, né? Estar presente em momentos que sejam importantes para a vida de vocês. Faz sentido esse papo aqui, gente? Quem é que está curtindo esse papo aí? Roberto já foi aluno, né, do Ser Próspero Turma 5, já está ali num processo construindo, tomou decisões muito importantes ontem, me comunicou e eu fiquei muito feliz. A Dani está sempre aqui com a gente também. A Ju, né, Ju passou por um tratamento aqui, continua aí nessa construção, né, Ju? Priscila também está aqui com a gente. Olha só, o Ranger também tá, né, Ranger? Ranger tá também fazendo aí alguns questionamentos e reconfigurando a vida. É isso, gente. Então, assim, não deixem o que é de mais maravilhoso. Oi, Rafa, tudo bem? Rafa também passou por um processo que faz pouco tempo, reconfigurou a vida inteira, né, Rafa? Depois, se você quiser falar um pouquinho, faz sentido. Mas é disso que a gente está falando. Tá? Às vezes a gente não para pensar. Às vezes a gente não para pensar o quanto aquele próximo nível da empresa, ou quanto aquele próximo nível que a gente está tentando buscar, vai nos custar de vida. Tá? Então, esse é o questionamento, é o grande questionamento que eu deixo aqui para vocês. Hoje é o primeiro dia da jornada. Amanhã a gente vai ter mais conteúdo e mais questionamento e mais novas coisas para pensar sobre a vida. Na quarta-feira também. Então, são dias para que vocês para que vocês de fato façam reflexões profundas daquilo que faz sentido para vocês, daquilo que faz o coração de vocês vibrar de verdade e que vocês comecem a direcionar a vida de vocês para aquilo que de fato faz vocês felizes. Porque hoje a gente só quer coisas, né? Eu quero isso, eu quero o próximo carro, eu quero a casa, eu quero outra coisa, eu quero, né, viajar, e aí eu acabo me enrolando e eu acabo colocando, né, antecipando o sonho, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante no curso também. Quando a gente antecipa sonho, a gente coloca âncoras aí no nosso pé, né? Eu quero ir fazer uma viagem maravilhosa, inclusive fiz uma viagem muito gostosa agora há pouco tempo, paguei à vista, né? Porque a gente faz planejamento justamente para isso. Mas que, de fato, isso não vire um problema para você lá na frente. É estruturar a vida para que você viva cada sonho no momento exato. É estruturar a vida para que um sonho, realizar um sonho, não signifique desestabilizar o seu casamento, a sua casa, a sua vida, né? Então, a gente fala muito dessa construção, né? De construir as coisas de forma virtuosa para que cada decisão seja de fato virtuosa, para que a gente possa realizar os nossos sonhos na hora certa, para que a gente não fique escravo desse processo e vivendo uma infelicidade todos os dias, né, por ter que fazer, por ter que sair de casa, para fazer aquele trabalho que talvez não faça mais o menor sentido, mas que a gente tenha essa dependência única, exclusivamente do dinheiro, né? Bom, quer falar um pouquinho, Rafa? Como é que foi essa reconfigurada aí? O Rafa está comigo, né, já me conhece há bastante tempo, mas fez aí uma reconfiguração da vida. Conta aí, Rafa, como é que tá a vida? Boa noite, primeiramente a todos, né? Boa noite, Aline.
Foi um momento difícil, né, Aline? Você lembra muito bem as conversas que nós tivemos na nossa mentoria e algumas coisas que você sempre falava comigo, hoje eu trago para a minha vida, né? Uma delas é até na minha frente aqui: decisões difíceis tornam a vida mais fácil. Exatamente. Então, com relação ao trabalho, eu vivi numa matriz, almejava muito crescimento, ser promovido, só que eu não enxergava o que por trás isso iria me acarretar, né? E hoje eu tenho uma vida muito mais leve. A energia que eu tinha lá dentro do banco, hoje eu tenho para mim. E em pouco tempo que eu saí do banco, né, você me ajudou, o seu marido me ajudou, hoje eu consigo ter muito mais frutos, tanto do lado financeiro e principalmente a minha saúde mental. Em 3 meses, coisa que eu não tive em 10 anos de banco. É isso aí. Então, se serve aí para a galera que está nessa fase aí de reconstrução, escute o que essa minha mulher tem para dizer para nós, porque realmente foi bem transformador para mim. E está sendo, tá, Aline? Se não tem dúvida, a gente tem se falado muito pouco, mas cada papo que a gente teve, cada conversa, todos os ensinamentos, tudo que você me passou, os pontos de reflexão, você nunca me disse o que eu tinha que fazer ou deixar de fazer, você sempre me deu muitos pontos de reflexão. E todos eles eu não tenho muito bem anotado aqui, estou sempre olhando, voltando. Então, escuta o que ela tem para dizer, que realmente vai ser muito bom para a vida de cada um de vocês, como foi para mim. A vida é muito mais leve hoje, né, Rafa? Muito mais leve, Helene. Muito mais leve. É Você isso tem, aí. só complementando, muitas das vezes eu acordava. O meu procedimento de sair de casa para trabalhar, eu não conseguia ter força para sair de casa, dava 9 horas, 10 horas, não conseguia, já estava perto do almoço, eu ficava, vou ficar em casa para almoçar, quando dava por conta, acabou o dia. Hoje eu já saio de casa quando eu dou por conta, não são nem 8 horas, eu já estou na rua, já estou querendo que as oficinas estejam tudo abertas e que o cartório esteja aberto, o Detran aberto, já estou com uma vibe hoje totalmente diferente, energia lá em cima, né? E todo esse desgaste, entre aspas, é para mim, né? Todo É, esse esforço é para mim. Então, é isso. é exatamente isso. O engraçado é que o Rafa chegou para mim que ele queria fazer, né? Ele queria o próximo nível do trabalho. Aí a gente começou a conversar, eu falei, mas é isso mesmo que você quer? É isso mesmo, é o próximo cargo. Você já pensou quanto isso vai te custar, né? E aí, hoje, qual é o retorno financeiro disso, Rafa? Não, é absurdo, é absurdo. Isso aí, menor Completamente. sombra de dúvida. E além do financeiro, o meu mental, né? A saúde mental, acho que isso aí não tem preço, não tem dinheiro que pague isso na vida da pessoa. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigada principalmente pela confiança. Mas esse teu relato é uma coisa muito recorrente, né? A gente vê aí várias pessoas que passam, né, pelo Ser Próspero e pelas formações que eu faço aqui, né, pelos processos que eu faço aqui, várias pessoas começam a ter essa percepção alterada, né? De, poxa, por que eu quero isso mesmo? Né? Será que é isso mesmo que eu quero? E aí você vai, né? Isso causa um pânico no primeiro momento, né? Meu Deus do céu, como é que vai ser minha vida agora, né? Se tudo que eu acreditei a vida inteira, eu estou questionando como é que vai ser, mas é justamente caminhando que o caminho aparece, né? Caminhando que o caminho se apresenta. Então, quando a gente está trabalhando em prol de algo em que a gente tem liberdade para ser a nossa melhor versão, a gente tem uma proporção gigantesca, né? E isso que o Rafa falou aí é uma coisa que eu sofri bastante, né? Porque na minha percepção eu nunca ia ganhar a mesma coisa que eu ganhava no banco, né? A minha percepção é, gente, eu preciso montar patrimônio, eu preciso de fato ter alguma coisa aqui, porque eu nunca mais vou ganhar esse salário. E justamente quando eu alinhei o meu trabalho ao meu talento, né? Quando eu pude de fato viver a vida e viver meu trabalho sobre as minhas próprias regras, hoje eu ganho em uma semana, em menos de uma semana eu ganho o que eu ganhava em um mês. Mas a gente não tem essa noção, porque alguém carimbou nas nossas costas que a gente só vale aquilo. E a gente acreditou nisso durante muito tempo, né? A gente foi projetado durante toda a nossa estrutura, né? Durante toda a nossa criação, a trabalhar, né? A ir para a escola, estudar, fazer faculdade, arrumar um trabalho, né? E ficar nele a vida inteira. Só que o mundo hoje ele é muito mais amplo que isso, né? A realidade em que a gente nasceu, ela não existe mais. A pandemia veio para nos provar,
que existem 1001 formas da gente fazer o nosso trabalho. E por que não trabalhar em algo que faça mais sentido para a gente do que a nossa própria formação, né? Porque essa é uma grande questão. Poxa, eu formei em administração, eu sou pós-graduada na USP em gestão estratégica, né? Como é que eu largo tudo isso para ser terapeuta? Quando isso aconteceu, as pessoas achavam, na percepção das pessoas, eu estava completamente doida. E eu também me questionava, falava, gente, será que eu estou indo no caminho certo? Será que, de fato, é isso que eu nasci para fazer? E eu fiz uma virada de carreira completamente, assim, de 360. Mas porque eu enxergava que dentro daquela minha realidade também tinha muitas pessoas doentes. E da mesma forma que eu encontrei a minha cura, eu podia também levar isso para outras pessoas. E isso foi o que, de fato, deu muito certo para mim. E que eu espero que, depois dessa jornada, que depois de todos esses questionamentos, vocês também possam começar a construir isso na vida de vocês, né? A gente não nasceu única e exclusivamente para trabalhar, a gente nasceu para ser feliz. E cada um vai desenhar, vai buscar o seu modelo de felicidade. Uma coisa que eu garanto para vocês é que dá para ser muito mais feliz do que vocês são hoje, desde que vocês comecem a alinhar os talentos de vocês ao trabalho de vocês. Não é isso? Então, eu agradeço demais, Rafa, seu depoimento. Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês. Amanhã a gente tem mais uma rodada da jornada. E nessa nova rodada, a gente vai falar muito mais em questões financeiras, tá? A gente vai falar muito mais de dinheiro e como que essa roda de dinheiro está funcionando e como ela pode ser muito mais virtuosa, né? Vou falar para vocês também de uma série de formas de vocês gerarem renda, independente do trabalho de vocês. O problema é que hoje o sofrimento está ligado, né? Eu preciso trabalhar no que eu não gosto para ganhar dinheiro. Mas uma vez que você desassocia as duas coisas, você vai perceber que é possível gerar renda, né, de várias formas, e que isso não necessariamente esteja única e exclusivamente ligado ao trabalho de vocês. Faz sentido? Bom, eu vou fazer um sorteio, tá, de uma coisa que é muito especial para mim, que é esse potinho aqui de frases. E lá no meu Instagram, né, não sei se todo mundo aí já está no meu Instagram, quem está aqui no Instagram já vai lá também, eu vou fazer um sorteio desse potinho de frases. Já tem lá no meu Instagram um post falando perguntando, né, qual foi o grande insight que você teve aqui nessa aula hoje? Qual foi o grande insight que você teve aqui? Ouvindo, né, o depoimento do Rafael, ouvindo tudo que eu falei para vocês. Não tem limite, tá? Vocês podem comentar quantas vezes vocês quiserem. E junto com esse potinho, eu vou mandar também um dos livros que eu mais gosto e um dos livros que transformou, que começou todo o meu processo de transformação. Então, vai lá no Instagram, tem um post perguntando qual foi o seu grande, né, qual foi a grande virada de chave desse primeiro dia. Comentem quantas vezes vocês quiserem, e amanhã, mais ou menos umas 7 horas, eu faço o sorteio e mando tanto nos grupos, né, do grupo da Sala VIP, quanto no Instagram, para que vocês saibam quem foi que ganhou, tá? Eu espero que eu tenha sido contribuição na vida de vocês hoje. Eu espero que esses questionamentos abram novas percepções para vocês e que, de fato, vocês possam buscar a felicidade que vocês nasceram para ter, tá? E a gente só consegue ser feliz, de fato, quando a gente tem liberdade para fazer as nossas escolhas, tá bom? Pri, um beijo. Ju, Ana Virgínia, Beatriz, Lília, quem mais? Quem mais está aqui? O Kleber, o Roberto, a Cristiane, a Samanta, gente, a Lígia, tem bastante gente, a Carol está aqui também, tem bastante gente aqui, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas eu agradeço demais a atenção de vocês e agradeço demais vocês estarem comigo nesse processo. O que eu venho falar para vocês aqui não é balela, o que eu venho falar para vocês aqui não é teoria perdida, o que eu conto para vocês aqui, o que eu falo para vocês aqui é a minha história. Então, isso é uma coisa que eu prezo muito, é falar e conduzir pessoas pelos processos que eu já passei, tá? Então, não tem aqui teoria, que eu vi em livro, não, muito pelo contrário. Tudo isso que eu falo aqui para vocês foram coisas que eu fiz, que eu vivi e que hoje me dão liberdade para ser dona das minhas escolhas, e é essa a vida que eu quero para vocês. Então, amanhã eu quero ver todos vocês aqui de novo, às 8 da noite, para a gente continuar esse papo, tá? Fiquem com Deus, um beijo, boa noite, e amanhã a gente tem a segunda parte da Jornada da Prosperidade. Valeu, beijão, tchau, tchau.